Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Pessoal, tem muita coisa que a gente vai tirar dessa análise, desse resultado da luta, de algumas imagens que eu vou passar para vocês, mas muito mais do porquê que o Yoel Romero utilizou o jogo que ele fez e o Adesanya ele teve que ter um remédio para as novidades que o Yoel Romero trouxe. Não foram muitas, mas no começo da luta ele quis trazer uma postura diferente, só que o Adesanya, esperto, garimpado no mundo da trocação, ele não caiu na provocação nessa maneira com a qual o Yoel Romero trabalhou, e as coisas deram certo para o nigeriano, por mais que houveram vaias no final da luta. A gente vai falar sobre tudo isso agora. Então, de costume, não esqueça de deixar o seu like, seu joinha, é muito importante para nós, só apertar em curtir. E aquele detalhe que eu falo para os inscritos. Se você, obviamente, não for inscrito e estiver conhecendo o canal agora, clique em inscrever-se e depois, quando você estiver inscrito, do lado vai abrir um sininho aqui embaixo. Clica nesse sininho, assim como está aparecendo para vocês na tela como exemplo, cliquem dentro do sininho na opção Todos. Vocês vão receber o nosso conteúdo diariamente no seu celular ou no seu computador, ok? É uma notificação para a gente ficar mais próximo, nós e vocês. Agora, diretamente ao resultado do combate. Nos primeiros 3 minutos do primeiro round, 3 minutos, ou seja, mais do que meio round, não houve absolutamente nada. O Yoel Romero ficou numa postura basicamente quase uma múmia, se movimentando lentamente. O Adesanya, esperto, como a gente falou na análise, que a gente também fez com um critério, achando que o Adesanya poderia vencer por pontos. Foi isso que ocorreu, mas dentro disso tem um detalhe. O Adesanya, ele é muito garimpado, como a gente falou na parte do kickboxing, e ele não entrou no raio de ação de mãos do Yoel Romero. Como a gente disse, na trocação, o Adesanya ele tem uma coisa que é muito, muito boa, que ele sabe lutar nas duas bases quase que por igual. Ele consegue basicamente jogar as mesmas sequências de canhoto ou de destro. Para um cara que é um excelente wrestler e ele esperava uma chance de ver um Adesanya em algum momento da luta estático na sua posição, o Yoel Romero ele faria o quê? Aquelas fintas e mergulharia para tentar quedar ou pelo menos encurtar a luta. Para conseguir jogar no boxe sujo, que a gente falou, uppercuts, cruzados e tal. Romero bem mais baixo, com menos envergadura. Adesanya incrivelmente exímio na luta, na parte de troca de base. Esse cara trocou de base 15 vezes, 20 vezes por round. Então, quando o Romero estava conseguindo se encaixar numa posição na frente do Adesanya para visualizar uma perna, visualizar um momento na luta, não deu. O Adesanya trocava de base e uma coisa que é mais importante ainda, o lutador ele até pode ficar se movimentando trocando de base. Só que o Adesanya, além de trocar de base, eu tô aqui de destro, aí eu finto, assim que eu volto para canhoto, eu já faço uma finta. Então aquele momento, aquela mexida seca do Adesanya nas duas bases, além dele botar uma perna na frente e depois a outra, que não dava para deixar o Romero confiante para fintar, mergulhar numa queda, ou como eu falei, pelo menos encurtar na luta, o Adesanya, além de trocar de base, ele, quando o Romero olhava para tentar mergulhar, o Adesanya só mexia o corpo. Obviamente, a tendência do lutador opa, vai vir um ataque, então a gente tem que levantar a mão para defender primeiro, para depois a gente atacar. Então essas fintas, junto com a troca de base, fizeram a primeira diferença na luta. O Romero não conseguiu jogar na luta agarrada. Nas poucas vezes que o Romero tentou uma queda, ele conseguiu fazer o Adesanya quicar no chão, mas por mérito de defesa de queda do nigeriano, o Adesanya conseguiu se levantar. Então ele realmente evoluiu na defesa de queda, ele não quis trocar posição no chão, até porque ele não precisaria disso, então ele botava aquela mãozinha, defendia, no máximo ele batia no chão e levantava. Ele não ficou no chão em momento algum na luta, 2, 3, 4 quedas no máximo durante o combate, tentativas do Romero, mas ele não estabilizou nenhuma vez as posições de queda. Adesanya basicamente levou a luta nessa distância, nas trocas de bases e nas fintas, e quando necessário ele começou a cortar a lenha, ele começou a cortar a árvore com low kicks na perna da frente do Romero, que não muitas vezes trocou de base.
O Romero muito mais trabalhou de canhoto do que de destro. No máximo ele trocava para fazer uma alusão de que alguma coisa iria acontecer na outra base, mas a gente viu que ele não tem arsenal como destro. Ele tem algumas coisas boas, muitas coisas boas como canhoto. Então o Adesanya exime na trocação, mais de 100 lutas de kickboxing, na faixa de 100 lutas de kickboxing, e todas elas em alto nível. Cara, o Adesanya na trocação, exímio, pontuou, fez o que precisava. Assim, olha, me deu uma dor. Ai, uma dor de ouvir no final da luta o tal do Flávio Canto. And new. Tipo assim, eu tenho certeza que o Romero ganhou. Meu irmão, porra, cara, tem que estudar a parada, irmão. Não é porque tá ganhando dinheiro na televisão que vai falar um monte de merda, entendeu? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Mas tudo bem. A Adesanya quebrou a compostura do Romero com a maioria de golpes baseados nos low kicks. Muito mais na perna da frente do Romero, que no final da luta, até antes do final da luta, já estava magoada, já na câmera, na imagem, dava para ver que estava ruim. E inclusive inchou no final ali na parte do joelho. E obviamente amanhã vai estar ruim pro Romero caminhar. Único golpe que o Adesanya, inclusive foi bom até acontecer isso, obviamente para o nigeriano, né? No começo da luta foi que o Romero veio com um contragolpe de mão que pegou no meio da cara do Adesanya, e aí ele sentiu. Ele viu que, cara, não é bem assim, o Romero é esperto, vamos respeitar o Coroa, que o Coroa tem explosão, tem potência, como a gente falou, mas, como a gente também tinha dito, no jogo por pontos, era muito difícil do Romero vencer um Adesanya que tem como background a vida inteira trocação e dentro dela a arte do kickboxing, que basicamente é feito de volume, é feito de toque, 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 chute, mão, chute, chute, mão. Então, numa guerra por pontos contra o Adesanya na faixa de 30 anos, um Romero vindo de luta agarrada, um cara mais truncado, com menos envergadura, menos altura e com mais espaço entre golpes, que é o que a gente conversou, ia dar por pontos a Adesanya, a não ser que o Romero conseguisse achar uma brecha para embutir o jogo dele no meio daquele plano do Adesanya, que não deu certo. Algumas vezes parecia que ia dar, mas o Adesanya se comportou como um gato, ele batia no chão, levantava, ele fintava para um lado, fintava para o outro. O Romero não sabia se ele invadia o espaço do Adesanya com medo, respeito também de tomar, de repente, um joelho de encontro, um chute. E aí o Romero também ficou receoso. Só que, cara, o Romero é feito de pedra. Todos os golpes, inclusive os low kicks que magoaram a perna do Romero, quase nenhuma vez desestabilizou o cubano. E muitos outros lutadores falaram que o Romero é feito de pedra, e, cara, eu tô começando a achar que o Romero é feito de pedra. Porque o corpo dele não desestabilizava, não balançava a estrutura. É um prédio feito à prova de terremoto, cara. O Romero é bizarro. Alguns chutes frontais também do Adesanya que faziam a pontuação, o Romero não dava aquele passo para trás, a maioria dos golpes. Ele simplesmente absorvia e tá tranquilo, vamos seguir. Então era o esperado para uma luta por pontos. Do Adesanya utilizar golpe reto, mão, jab direto e também utilizar chutes frontais, low kicks para manter a distância e para quando o Romero invadisse o espaço, antes do Romero invadir o espaço, tinha um ataque para deixar mais difícil, né, a invasão de território do Romero. Aí o Adesanya ia lá e tentava cortar a árvore naquela perna da frente do Romero. E foi o que ele conseguiu fazer. Basicamente o Adesanya venceu em 3 pontos. Ele mais pontuou batendo com chutes na perna e eventualmente chutes no rosto, mas que foram defendidos pelo Romero, mas de qualquer maneira o Adesanya teve uma atividade maior em questão de volume, e numa somatória o Adesanya também imprimiu um pouquinho mais de jogo no quarto e no quinto round, sabendo que ele era o defensor e não o cara que estava agredindo e tentando conquistar o cinturão. O Adesanya jogou com o estilo Saint-Pierre, na regra, embaixo do braço, sabendo que ele era dono do cinturão e que ele não precisava se expor tanto. Respeitou o Romero, fez bem.
o Romero poderia não ter respeitado tanto o Adesanya. Eu acredito até que se o Romero tivesse dado uma enlouquecida, entre aspas, maior, ele poderia ter levado isso. Não levado, mas ele poderia ter dado mais perigo pro Adesanya, feito o Adesanya errar de repente, e aí sim ele ter capitalizado em cima de alguma brecha que o Adesanya poderia ter dado, só que ele não deu. Por quê? Porque o Adesanya jogou bem, jogou safe, jogou seguro em cima da distância, da movimentação de perna, da troca de base. Ele deixou o Romero meio avoado, sem saber aonde investir, em qual momento investir. E para mim, foi nítido o final do combate. Para mim foi nítido que o Adesanya venceu por pontos. Não tive zero dúvidas, na minha humilde opinião. Agora, cara, olha, dá uma dor, cara. Dá uma dor de ver que alguns caras falam umas besteiras enormes, assim, só porque deve estar com um salário pago, deve estar com um contratinho, e vão poder falar o que acharem melhor, de repente, da maneira que acharem melhor, ou até por torcida. Até por torcida. Porque, pra mim, o Flávio Canto estava mais torcendo pro Romero vencer do que o que ele viu a luta. Uma coisa é a gente apostar tecnicamente e ver o que aconteceu, e outra coisa é o coração falar pelo resultado. Eu, pelo coração, eu poderia até ter torcido pro Romero, pai de família, um cara respeitoso, um cara legal, uma pessoa que tem a essência da arte marcial, e ele leva isso fora do octógono mais até do que o próprio Adesanya. Concordo plenamente com isso. Agora, que o Romero venceu a luta com tanta propriedade, dizer isso no final da transmissão, onde o Rhodes lá perguntou pro Flávio e ele... And new! Ah, meu irmão, ó... Ah, me desculpa, irmão. Pelo amor de Deus, brother. Puta que pariu, brother. Então é isso. A Adesanya é vencedora. Amanhã a gente vai fazer uma conversa melhor. Eu vou tentar entrar na live, já que hoje a gente não conseguiu. E aí a gente segue a resenha. Se você gostou, deixa o like, comenta. É muito importante. Nós gostamos muito que vocês comentem pra gente conseguir responder. Inscreva-se e depois, dentro do inscrito, clique no sininho, ative ele e escolha a opção todos, beleza? Se você achou que o Romero ganhou, não tem problema nenhum. A opinião é de cada um. Agora, ter certeza que o Romero ganhou, seu Flávio Canto? Ai, ai, ai. Um abraço.